Cresci escutando as histórias de José Alcino, meu pai, o Zeca Chapéu Grande. Algumas vinham de sua própria energia e disposição para contá-las aos filhos, de sangue ou de santo. Mas grande parte vinha da memória de minha mãe, que ouvia as histórias sobre meu pai antes mesmo de se conhecerem e de receber proposta para viver com ele. Foi dela que ouvi as mais emocionantes e também as que custávamos a acreditar que tinham acontecido. Ouvi as primeiras ainda quando era criança, mas guardei pouca coisa do que se contava. À medida que crescia, via meus irmãos indagarem sobre nossas origens. Eles respondiam e nós apenas escutávamos seus desabafos. Muitas vezes as histórias vinham em momentos de reprimenda, quando nos queixávamos da quantidade de trabalho. Vocês não passaram metade do que seu pai passou, dizia minha mãe, enquanto debulhava as vagens de feijão que seria vendido na feira. Isso foi muito antes de chegar para essa fazenda. Meu pai havia nascido quase 30 anos após declararem os negros escravos livres, mas ainda cativo dos descendentes dos senhores de seus avós. Minha avó, Dona Ana, tinha dado à luz ao filho José Alcino em meio a uma plantação de cana na fazenda Caxangá. Ele nasceu no meio de um charco, porque não havia permitido que sua mãe deixasse de trabalhar naquele dia. Meu pai veio ao mundo cercado de mulheres que, assim como minha avó, cortavam apressadas a cana sob a vigilância dos capatazes da fazenda. Dona Ana dizia que ele nasceu com os olhos esbugalhados e não chorou nos primeiros minutos. Quase sem força, o levou ao seio para que tomasse de seu peito. Somente depois de saciado, um berro que pôde ser ouvido de longe anunciando sua chegada. Meu pai foi o primeiro dos 11 filhos de minha avó, que teve com diferentes maridos. Chamavam nossa avó de Dona Ana Chapéu Grande porque não abandonava o chapéu de palha do primeiro companheiro. Ele havia falecido pouco antes do nascimento de meu pai, e minha avó, durante muito tempo, não se conformou com seu destino. De longe, apesar de sua baixa estatura, era vista nas plantações cortando cana por causa do chapéu que havia decidido usar até o fim da vida. Protegia seus olhos do forte sol, ao mesmo tempo que contribuía para a imagem de feiticeira que se criou à sua volta. De Dona Ana, só sabíamos que a chamavam assim, nem sabíamos o nome de sua mãe ou de seu pai, nem o nome que lhe haviam dado. Minha mãe apenas dizia que deveria ser Ana. Quando morreu, não tinha sequer documento, e como foi enterrada no cemitério da Viração, ninguém reclamou. Da boca de Dona Ana não soube quase nada. Só da insistente lembrança de Carmelita e de um medo de onça que ninguém entendia muito bem. Salu era quem contava dos anos que ela própria havia vivido em Caxangá, e mesmo assim só se dispôs a falar depois que a sogra já não estava mais viva. Ela só teve contato com as histórias que contava na mocidade, quando deixou as terras de Bom Jesus da Lapa ao lado dos pais, rumando para a fazenda onde nasceu Dona Ana Chapéu Grande e o filho, que já eram parte das crenças daquela terra. Minha mãe comentou que, ainda menina, Dona Ana viveu na companhia da família do capataz que havia assumido sua guarda, servindo como empregada em sua casa na fazenda. Foi lá que passou a sentir grande desconforto, pouco antes do período de sua menarca. Tinha febre, sentia um sono intenso durante o dia, não conseguia dormir à noite. Vomitava quase tudo que lhe caía no estômago. Ouvia a dona da casa dizer que ela estava com encosto, que não iria durar muito tempo. Dias antes de o sangue lhe escorrer pelas pernas, Dona Ana passou a ver objetos balançarem de forma violenta. O mato seco queimar por onde caminhava, e até mesmo as roupas que secavam no varal desapareceram como palha seca. A família, com medo, levou a menina para o curador conhecido de Caxangá e a deixou hospedada em sua casa. Lá, Dona Ana viu portas e janelas baterem onde nem corrente de ar havia. Viu a esteira de palha que lhe foi destinada para o sono queimar, até que o curador desistiu do tratamento. A família percorreu léguas indo de casa em casa em busca dos curadores conhecidos da região. Bateram em 16 portas, 16 casas de jaré, disse Salu, quando retirava as folhas secas da pequena horta do quintal. Eram os curadores mais conhecidos da Chapada Vermelha. Por último, a menina passou a receber encantados, com mais frequência, o velho Nagô. E foi dito à família que o problema do outro mundo tinha se resolvido. Os encantados a aguardariam chegar à idade adulta para que ela própria pudesse ser uma curadora e guiar os espíritos em benefício dos que necessitavam de seus poderes.
Foi nessa última casa, ao lado do curador João de Lagedo, que Dona Ana aprendeu a manejar ervas e raízes para fazer xaropes e remédios para os mais distintos males que acometiam gente de toda origem, de coronéis a trabalhadores, de moças ricas que viviam na cidade a mulheres da roça que trabalhavam ao lado de seus maridos. Quando o destino levou José Alcino, o marido, ao seu encontro, Dona Ana não teve dúvidas de que se abrigaria embaixo do chapéu que o protegeu do sol durante a longa travessia que havia feito. José migrou das cercanias do Recôncavo para a Chapada, atraído pela promessa de riqueza vinda das notícias de exploração de diamante. Tão logo chegou à região, viu que a sanha pela pedra havia transformado a terra num horizonte de lutas e de bandos armados guiados por coronéis que enriqueciam às custas do sangue e da loucura dos que se entregavam à sorte do garimpo. O homem, então, deitou sua sacola com seus poucos objetos e 2 mudas de roupa no chão onde Dona Ana vivia. Decidiu fazer o que havia aprendido com seus pais, o que havia sustentado até o momento da partida e durante o caminho que seguiu para chegar à Chapada. José Alcino pediu uma enxada e mostrou que sabia trabalhar a terra. Pediu morada numa fazenda onde minha avó vivia cativa, sem nunca ter tentado deixar seus tutores, trabalhando pelo que comia. Construiu uma casa de barro, cobriu com junco, fez amizade com o capataz que havia criado Dona Ana. Com o tempo, disse que precisava de companhia, que queria família e não podia viver sozinho. Notou que a moça não parava de olhar para o seu chapéu e, mesmo evitando seus olhos, a levou para casa. Pouco antes de Dona Ana dar à luz ao meu pai, José Alcino caiu de um cavalo enquanto viajava acompanhando um carregamento de cana. Os dons de minha avó voltaram a ser motivo de conversas e intrigas na casa grande, nos rumos que os trabalhadores tomavam para suas roças debaixo do sol. Contou minha mãe que Dona Ana andou devagar, amparada por vizinhas, para o local onde havia ocorrido o acidente. Não chorou quando o viu caído, já sem vida, no chão. Assim como eu, não havia derramado lágrimas por Tobias. Talvez por motivos diferentes, mas foi estranho saber, depois de tudo, que a história havia se repetido. Salud disse que, assim que Dona Ana pegou o chapéu caído, a alguns passos do corpo, voltou num carro de boi com a cabeça do homem que havia lhe dado casa e companhia no colo. Quando minha avó enviuvou pela 2ª vez, recebeu um recado do curador João do Lagedo, que se encontrava muito idoso. Era hora de tomar para si as obrigações que Deus havia lhe dado. Deveria cuidar dos encantados que a acompanhavam. Deveria servir em sua casa para curar os males do corpo e do espírito dos que fossem encontrá-la. Seu poder era uma dádiva que deveria ser devolvida em favor dos que sofrem. Do contrário, seria perseguida pela má sorte pelo resto da vida, e ela já tinha provas suficientes dessa sentença. Dona Ana não deu ouvido. Faria o que estivesse ao seu alcance. Era raizeira e parteira, e já fazia muito pelo povo que a procurava. Mas não podia colocar jaré em sua casa, não podia organizar festas, hospedar enfermos. Não havia nascido para a vida de privações e obrigações sem tempo de acabar. Não adianta rogar, eu não faço e pronto, devolveu em resposta as palavras da mensageira. Foi pouco depois dessa época, ou assim entendi, que Zeca, quase homem feito, passou a ter fortes dores de cabeça. Não conseguia concluir o dia de trabalho ao lado da mãe e dos irmãos. Voltava para casa cedo, por vezes, não conseguia nem se banhar no rio para retirar a areia que lhe cobria o cabelo e a pele. Levantada no ar na tarefa de revolver a terra com arada e enxada em mãos. Deitava no chão, encolhido, sem comer ou dormir. Se passaram dias e Zeca começou a gritar como um animal de caça, lançando gemidos por todo o canto, os olhos percorrendo o espaço e as pessoas. Dona Ana viu que sua resistência havia feito com que o filho mais velho enlouquecesse. Louco, louco, gritavam as crianças na janela da casa de Dona Ana, que saía à porta com a vassoura na mão, sem esquecer o grande chapéu que a acompanhava. Dona Ana tentou de todo jeito fazer com que o filho retornasse do encanto. Deu-lhe xarope de raízes, consultou o curador João do Lagedo, conversou com outros curadores e todos diziam que não havia muito a fazer, que ela estava em dívida com os encantados porque se negava a cumprir sua missão na terra. Dona Ana não se sentia capaz para tanto sacrifício, por isso rezava, acendia vela dia e noite, muitas se apagavam antes de queimar por completo, sinal de que suas intenções não estavam sendo consideradas. Por fim, começou a trancar o filho em casa quando seguia para a roça. Deixava meu pai no quarto, sem coberta, que lhe fosse objeto para a morte. Sem um copo de água, sem vela, sem comida, sem nada que pudesse fazer com que se ferisse.
Zeca viveu por alguns dias no espaço escuro de um quarto sem janela, até o dia em que Donana retornou para casa e não encontrou mais lá. Se soubesse que tudo o que se passa em meus pensamentos, essa procissão de lembranças enquanto meu cabelo vai se tornando branco, serviria de coisa valiosa para quem quer que fosse. Teria me empenhado em escrever da melhor forma que pudesse. Teria comprado cadernos com dinheiro das coisas que vendia na feira e os teria enchido das palavras que não saem da cabeça. Teria deixado a curiosidade que tive ao ver a faca com cabo de marfim se transformar na curiosidade pelo que poderia me tornar, porque de minha boca poderiam sair muitas histórias que serviriam de motivação para o nosso povo, para nossas crianças, para que mudassem suas vidas de servidão aos donos da terra, aos donos das casas na cidade. Quando Bibiana já morava novamente entre nós, passei a ler tudo o que visse em suas mãos ou nas de Severo. Passei a sentir fome de leitura, levava livros até para a sombra de descanso na roça. Essas histórias que encontrava nos livros ou ouvia da boca do povo vão se desenrolando em minha cabeça como um novelo de malha para apanhar peixe. Quando sento quieta para costurar uma roupa velha ou levanto a enxada para devolvê-la de novo ao chão, abrindo covas, arrancando as raízes das plantas, é que esse fio, que tem sido meu pensamento, vai se fazendo trama. Nessas horas, eu, que tomei raiva de homem, que nunca mais quis deitar ou casar com homem, talvez deitasse de novo só para ter filhos, para ter com quem sentar para desfiar essas histórias que não me abandonam. Talvez lhes desse uma pilha de cadernos velhos, manchados de umidade da chuva ou ruídos de traças, para que lessem e pudessem entender do que somos feitos. O enterro do meu pai aconteceu depois de um dia do velório, quando os aflitos que tinham passado por suas mãos para a cura vieram prestar homenagem ao curador. Zeca Chapéu Grande havia colocado sua mão sobre a cabeça dos que agora se abaixavam e rezavam por sua alma em reverência. Cada um tinha uma história de loucura, de bebida, de quebranto, de mal-olhado, e todas as coisas que contavam se encontravam no enxame de sentimentos que se abateu sobre a fazenda naquele dia. Era uma manhã morna. Eu rezava com minha mãe e irmãs na cozinha, preparando chá de capim-cidreira para acalmar o choro do povo. A casa se desfazia. A sala onde meu pai emprestou seu corpo para os encantados dançarem, curarem quem precisava, impusessem respeito e tolerância, organizassem os vizinhos, agora abrigava os que acolheu durante sua vida. Ouvi o som das conversas, cada um contando sua história com Zeca, cada um lembrando por que ele faria falta a água negra. As mulheres mais próximas chegavam à cozinha, perguntavam se comadre Salu precisava de ajuda. Deixavam por ali um pacote de café pilado, outro de açúcar, garrafas térmicas de suas casas e levavam a bebida para servir na sala. Quanto mais a hora passava, chegava gente de cada vez mais longe. Vinham de automóvel, de cavalo, de carro de boi, a grande maioria a pé, com suas sombrinhas para se proteger do sol. Esse sol ainda me come o juízo, bradou Dona Miúda enquanto entrava em nossa casa. Bença, minha comadre, que Deus lhe conforte. Entre sussurros e conversas mais acaloradas, ouvi, como uma constante companhia, o zumbido das moscas. Eu mesmo espantava os insetos enquanto estava ao lado do caixão. Aquele som de insetos e vozes misturadas sempre me vem à mente quando me recordo daquele dia. O mesmo som que escutei no dia do velório de Tobias. Os vizinhos e parentes se guardavam em seus silêncios, tiravam seus chapéus e os baixavam à altura de seus umbigos, e só de vez em quando sussurravam coisas que eu não conseguia escutar. Como se aguardasse uma boa notícia, me aproximava do caixão junto às flores miúdas sobre seu corpo, uma manta alva da terra que pudesse cobri-lo. Olhava suas mãos antigas e grossas de trabalho, como se tivesse muitas luvas de pele e de calos as calçando. Mãos grandes e desproporcionais quando olhava para o braço seco como um graveto. Senti Maria Cabocla me amparar, segurando meus braços, sem conseguir dizer palavra que pudesse me consolar. Depois de uma madrugada em vigília, depois de coarmos cafés e cobrirmos nossas cabeças, rumamos num cortejo para a viração, o cemitério da fazenda onde estavam Donana e Tobias. Onde estavam as crianças que não vingaram do parto. Onde estavam as dores e as lembranças de muitas famílias que nos acompanhavam.
Onde estavam os que morreram de doença e de esgotamento, que adivinha da labuta? Os que morreram de feitiço, ou porque Deus assim o quis, como ouvia. A cova estava pronta, havia um monte de terra acumulada em sua borda, para depois das rezas ser lançada sobre o caixão. Dona Ana temeu muitas vezes que adentrassem sua porta para dizer que haviam encontrado o filho morto. Meu pai sumiu sem deixar rastros e já tinham se passado muitos dias desde que minha avó havia chegado à casa e encontrado a porta arrebentada. Foi difícil continuar a roçar naqueles dias. Minha avó encerrava o trabalho e espalhava os outros filhos pelas veredas na estrada para procurarem pelo irmão. Ela própria avançava na mata com o facão, abrindo picadas, chamando por Zeca, José Alcino, quando queria repetir seu nome todo, ou prendendo a respiração para que do seu silêncio viesse uma mensagem de onde se encontrava. Voltavam a se encontrar à noite em casa à luz de velho lampião para dizer que viram pegadas próximas à margem do rio ou que uma mulher na longura das cercas da fazenda havia dito que viu Zeca, que não tinha certeza porque já não enxergava muito bem, mas se não estava enganada era ele andando feito doido, ou que alguns haviam dito que tinha onça agitada na mata por onde poderia estar escondido, ou que tinham roubado ovos e frutas nos seus quintais, ou tinha sumido roupa do varal. O tempo parecia não se movimentar naqueles dias. As notícias chegavam de forma lenta. O sol não fazia o caminho nos mesmos passos no céu e a noite parecia longa. Foi quando um dos meninos de Dona Ana chegou correndo em casa, dizendo que um vaqueiro da fazenda Piedade, a muitas léguas de distância, avistou um homem jovem, preto, sem roupa, que lhe tampasse a vergonha, vivendo num pé de jatobá, no meio da mata, nos limites com outra fazenda que não sabia o nome. Minha avó deixou Carmelita com as crianças menores, avisou ao capataz que precisava saber se era o filho e rumou com os maiores para o tal lugar. Levou farinha, rapadura e beiju para matar a fome das crianças. Não sabia por quanto tempo caminharia. Seguiram pela estrada até chegar à Piedade. O vaqueiro disse que já tinha alguns dias que não via o homem, mas aquilo não era coisa certa. Ele dorme no pé de jatobá e junto de uma onça mansa, que não faz mal a ele. A onça, disse, parecia estar enfeitiçada, porque o rondava e o protegia como se cria fosse. O homem não falava, ficava em silêncio, encolhido naquele canto. A mesma onça que Dona Ana mais tarde viu nos olhos de Fusco. Minha avó pedia também um pouco de farinha para alimentar as crianças quando, nas suas andanças, encontrava alguém usando uma casa de preparo. Acampou com os meninos perto do pé de jatobá, colheu os frutos caídos, colheu as sementes de jatobá para fazer beiju. O beiju que matou a fome de seus ancestrais e mataria a fome de sua descendência. Mal dormia sob a palhoça que ergueu para abrigar os filhos do sereno, temerosa das histórias sobre a onça. Numa das madrugadas de vigília, ouviu sacudir as folhas não muito distante, indicando que o filho poderia estar à espreita. Dona Ana se ergueu na esteira, chamou o maior dos meninos, todos dormiam, e deixou que o som a guiasse pelas trilhas da mata. Avistou barreiro e vagalumes em grande quantidade se movimentando em alvoroço próximo a um espelho d'água. Um animal apoiado nas quatro patas bebia água, afundando a cabeça na lama. Mas à medida que a noite se dissipava, minha avó percebeu que aquele animal selvagem, apoiado nos quatro membros, era o filho desaparecido havia meses. Chamou por José Alcino, Zeca, mas ele desapareceu, se embrenhando pela parte mais fechada da caatinga, se arrastando entre espinhos e galhos secos. Dona Ana, que aprendeu a andar devagarinho, sem assustar capataz e vizinho, que roçava com a força que muitos homens não teriam para roçar, adentrou na mata e encontrou Zeca de olhos arregalados, mostrando os dentes, acuado. Dona Ana fez reza, pediu licença aos encantados da mata e laçou o filho como se laçasse um bezerro para derrubá-lo. Seu corpo nu e sujo estava coberto de grandes feridas. Seu cheiro era mais forte que o cheiro de um caititu. Cobriu sua nudez com uma manta, amarrou suas mãos com força enquanto ele gritava, e chamou os meninos para arrumarem juntos para caxangá. Deixou a palhoça sem derrubar e sobras de beiju de jatobá. No meio do caminho estava a casa do compadre João do Lajedo, ele que carrega o meu fardo, disse quando o velho abriu a porta. Ele leva por mim, porque fui desobediente. Não me dobrei.
Resisti. Os santos me castigaram. Os vizinhos do velho, João do Lajedo, se aproximaram porque Zeca gritava, acuado, ganindo como um cão querendo fugir. Cura meu filho, compadre, cura meu filho. E se tiver de ser ele o curador que levará meu carrego, então que seja, disse, dando as costas e seguindo com as crianças para casa. Aquele foi o último enterro realizado na Viração por muito tempo. Não que não houvesse morrido mais gente, mas porque a fazenda foi vendida meses depois da morte de meu pai. Os herdeiros da família Peixoto envelheceram e seus filhos e netos não queriam continuar com a propriedade de Água Negra. Os mais velhos nos conheciam, mas os mais novos nem sabiam quem éramos, embora não tivessem dúvida de que se tratava de um problema para os seus negócios. Mas foi com as casas de barro e nossos corpos como mobília que venderam a terra a um casal com 2 filhos. Acostumados como estávamos à longa posse da família Peixoto, fomos surpreendidos pela mudança e ficamos sem saber o que aconteceria a partir de então. Os mais ingênuos achavam que tudo permaneceria da mesma maneira. Os mais desconfiados temiam o que estava por vir, quiçá o despejo. Sabíamos que a fazenda existia pelo menos desde a chegada de Damião, o pioneiro dos trabalhadores durante a seca de 1932. A família Peixoto havia herdado as terras das Sesmarias. Essas coisas nem Deus sabe explicar como aconteceram, mas Severo diz de uma forma que o povo fica atento, indo de casa em casa, da escola aos caminhos para a roça. Depois, o povo fica se perguntando, conversando entre si e vão recuperando as histórias das famílias antes da chegada. Eu tentava me concentrar para aprender sobre o que Severo contava. Chegou um branco colonizador e recebeu a dádiva do reino. Chegou outro homem branco, com nome e sobrenome, e foram dividindo tudo entre eles. Os índios foram sendo afastados, mortos ou obrigados a trabalhar para esses donos da terra. Depois chegaram os negros de muito longe, para trabalhar no lugar dos índios. O nosso povo, que não sabia o caminho de volta para sua terra, foi ficando. Quando as fazendas foram deixando de produzir porque os donos estavam ficando velhos e os filhos já não se interessavam pelo trabalho de roça porque ganhavam muito mais dinheiro como doutores na cidade e nos procuravam cercando as terras pelas extremidades da fazenda, dizíamos que éramos índios, porque sabíamos que, mesmo que não fosse respeitada, havia lei que proibia tirar terra de índio, e também porque eles se misturaram conosco, indo e voltando de seu canto, perdidos de suas aldeias. Muito antes de nós, é o que diziam, chegou para cá muita gente, vindo com a notícia de que haviam sido encontradas minas de diamante. Diziam até que quem encontrou o diamante foi um de nossos antepassados. Contam que roubaram dele as pedras sob sua posse, que foram garimpadas do rio Serrano, que para tirar as pedras de suas mãos chegaram mesmo a acusá-lo de matar um viajante de Minas Gerais. Para não ser morto, teve que contar onde havia encontrado as pedras. Outros contam que ele apenas carregava os diamantes para serem vendidos e que as pedras tinham sido encontradas pelos escravos de um tal Senhor do Prato. Outros dizem que o primeiro diamante foi encontrado por um homem das Gerais. O que sabemos é que essa notícia trouxe mais escravos, trabalhadores livres, consulado de país estrangeiro para o interior e companhia de mineradores, tudo para retirar o diamante das serras. Sabe-se também que muito sangue foi derramado. Muitos homens sucumbiram ao chamamento, à loucura e ao feitiço da pedra. Muitos endoideceram na sanha de encontrar o brilho. Muitos pereceram encantados e outros tantos foram mortos. Essa terra viveu em guerra de coronéis por muitos e muitos anos. E para trabalhar no garimpo, vieram muitos homens escravos das vizinhanças da capital, dos engenhos que já não tinham mais a importância de antes e das minas de ouro das Gerais. Dizem que até mesmo nasceu por aqui filho de um dos trabalhadores das minas de diamante, o neto de um rei Oió da África, o neto do último rei a manter o Império unido antes de cair em desgraça. Durante muitos anos nascemos e vivemos à sombra corroída do garimpo. Seja nas brincadeiras de criança, quando éramos ensinados a identificar qualquer gema que pudesse se assemelhar à pedra da cobiça, seja nas histórias dos coronéis que dominavam a região e da guerra que embrenhava pelas serras onde estava o diamante. Contavam de como o trânsito de pessoas às vezes era interrompido de um lugar a outro para que não fossem mortos nas emboscadas.
de como as fazendas em que morávamos e as nossas origens tinham a marca dessa trama de vida e morte que se instalou por décadas na Chapada Vermelha. Se fôssemos moradores da fazenda tal, estávamos livres para transitar de um lugar a outro. Se Nosso Senhor fosse desafeto do tal coronel, os que ali viviam também corriam risco de se tornarem vítimas da violência. Era o que nos contavam. O medo atravessou o tempo e fez parte da nossa história desde sempre. Era o medo de quem foi arrancado do seu chão. Medo de não resistir à travessia por mar e terra. Medo dos castigos, dos trabalhos, do sol escaldante, dos espíritos daquela gente. Medo de andar, medo de desagradar, medo de existir. Medo de que não gostassem de você, do que fazia, de que não gostassem do seu cheiro, do seu cabelo, da sua cor. Que não gostassem de seus filhos, das cantigas, da nossa irmandade. Aonde quer que fôssemos, encontrávamos um parente, nunca estávamos só. Quando não éramos parentes, nos fazíamos parentes. Foi a nossa valência poder se adaptar, poder construir nossa irmandade, mesmo sendo alvos de vigilância dos que queriam nos enfraquecer. Por isso espalhavam o medo. Eu fui apanhando cada palavra da fala de Severo das muitas vezes que o vi contar para guardar em meu pensamento. Foi assim que ele nos disse e o povo ajudava contando o que conhecia das histórias da vida também, que em dado momento o diamante já não atraía tanta gente e só restaram as terras de Água Negra, conhecidas pela grande quantidade de água e pela várzea que tudo dá. Era uma porção de mundo entre dois rios que corriam à sua volta por quase todos os lados, formando uma ilha no coração da Chapada Velha. Para cá, em quase todos os anos de seca que se tem notícia, peregrinaram muitos trabalhadores buscando morada. Eram trazidos pelo gerente da fazenda ou pelos que ali já estavam, que podiam pôr irmãos e compadres. Outros chegaram sobre as forças das próprias pernas para se juntar aos demais, com a autorização dos donos da terra. Durante muitos anos, a fazenda foi uma bênção de água e fartura no sertão. Agora, o novo dono, que construiu uma casa bonita e vistosa para morar na beira dos marimbus, mandou um novo gerente, depois de Sutério se aposentar, dizer que não poderíamos mais sepultar ninguém na viração, que era crime contra as matas, contra a natureza, que o cemitério estava próximo ao leito do rio, que na cidade tinha cemitério e que a prefeitura garantiu o transporte do morto para lá. Os mais jovens não viram muita diferença em enterrar os mortos na cidade ou na viração. Mas, para os mais velhos, aquela interdição era uma ofensa. A viração existia havia mais de 200 anos, era o que contavam. As mulheres diziam em suas conversas que só saíam de suas casas, só se recolhiam suas vidas para a viração, que não haveria conversa nem interdito, que não abririam mão de serem sepultadas naquele chão, que não abdicariam do destino de serem enterradas ao lado de seus parentes e compadres. Queriam estar à volta do compadre Zeca, assentado bem no meio daquele quadrado de terra seca, com metade do terreno cercado por um muro de 1 metro, enquanto a outra metade estava cercada pela caatinga. Daqui só saio para a viração. Foi o que mais ouvimos naqueles dias que anunciaram o interdito. Por sorte, ninguém morreu naquele primeiro ano, mas também ninguém se tranquilizou com o que estava por vir. Aquela mensagem dizia muito mais sobre nossas vidas do que sobre a morte em si. Se não pudéssemos deitar nossos mortos na viração, era porque, em breve, também não poderíamos estar sobre a mesma terra. Muitos meses se passaram até que Zeca fosse considerado curado da loucura. Donana voltava todos os dias à casa do compadre João do Lagedo para ajudar na administração das bebidas de raiz, nas preces e no anseio do filho. Com o tempo, ele foi retornando à vida de antes, embora estivesse claro que algo havia mudado em seu interior para sempre. Seus olhos já não guardavam inocência. Um peso havia desabado sobre os seus ombros magros. Participava com interesse e atenção das cerimônias da casa do curador. Aprendia de forma dedicada sobre os ritos e preceitos. Auxiliava nas brincadeiras, nas cantigas para chamar os encantados. Identificava com facilidade as entidades que surgiam, mudava o ritmo da cantiga, sabia em que velocidade os atabaques deveriam ser tocados, dependendo se queria agitar ou amansar algum espírito. Nas festas, se inteirava da ordem que deveria se apresentar. Também não se surpreendia com as mudanças que por vezes surgiam. Aos poucos voltou ao roçado com a mãe, mas continuou a dormir na casa do curador. Voltou para a plantação de cana, saía da casa com Donana e os irmãos maiores antes do sol nascer.
mas não se descuidava de suas preces, nem da vela que deveria acender, nem mesmo de voltar no começo da noite para a casa do compadre João do Lajeiro. Quando Zeca foi considerado pronto, quando já podia reconhecer os males que adentravam pela porta do velho curador, quando compreendeu a natureza do parto, da vida e da morte de animais e dos cultivos, deixou a casa de João do Lajeiro, ainda que continuasse a participar das cerimônias. Retornou a Caxangá para trabalhar com a mãe na colheita e no reconhecimento das ervas da mata e preparava ungüentos e beberagens para as mais diversas aflições. Mas o tempo trouxe a necessidade de seguir para outro lugar. Queria andar por outras terras, procurar trabalho. As roças da fazenda Caxangá começavam a sofrer com a nova estiagem. O mandacaru não havia florido no tempo esperado. A caatinga perdeu sua folhagem. Tinham que buscar a água cada vez mais longe e os barreiros também foram secando. As fazendas foram armando seus homens para que a água que restava armazenada não fosse levada pelos estranhos. Os rios estavam com os níveis cada vez mais baixos e não era possível encontrar a abundância de peixe que havia no período das chuvas. Todo esse ambiente hostil, onde faltava água, mas sobrava violência, foi se tornando a paisagem dos primeiros anos de sua vida como homem. À mesma época, passavam viajantes a caminho de lugares onde houvesse água e onde precisassem de trabalhadores também. Não sei dizer quando chegaram as notícias sobre a água. Deve ter sido entre um cigarro de palha e outro, entre a erva colhida no campo e a reza para o mal olhado e quebrando, entre janelas e cavalos que levantavam a terra seca de Caxangá. Anunciaram que existia uma fazenda onde corriam rios de água escura. Não sei quando se disse que havia abundância de peixe, se cultivava arroz e havia fartura de dendê, buriti e um grande espelho d'água onde os rios Utinga e Santo Antônio se encontravam. Que os donos não se importavam de abrigar mais gente. Queriam apenas que fosse de trabalho e não reclamasse da labuta. Gente que suasse de sol a sol, de domingo a domingo. Queriam gente que aguasse as hortas e transformasse a terra da fazenda em riqueza, e que não temesse ferir suas mãos na colheita. Em troca, poderia-se construir uma tapera de barro e taboa, que se desfizesse com o tempo, com a chuva e com o sol forte. Que essa morada nunca fosse um bem durável que atraísse a cobiça dos herdeiros. Que essa casa fosse desfeita de forma fácil se necessário. Podem trabalhar, contavam nas suas romarias pelo chão de Caxangá. Podem trabalhar, mas a terra é dessa família por direito. Os donos da terra eram conhecidos desde a lei de terras do Império. Não havia o que contestar. Quem chegasse era forasteiro, poderia ocupar, plantar, fazer da terra sua morada. Poderia cercar seu quintal e fazer roça na várzea nas horas vagas. Poderia comer e viver da terra, mas deveria obediência e gratidão aos senhores. Depois de muito sondar os viajantes em conversas, os compadres que traziam notícias de parentes que haviam mudado para mais longe, Zeca Chapéu Grande resolveu partir. Quando chegou o dia, avisou a mãe de que iria embora. Dona Ana sentiu seus olhos cansados se encherem de água. Por favor, não chora, mãe. Minha avó retirou o cordão com o crucifixo de seu pescoço e passou pela cabeça do filho. O velho Nagô me acompanha, mãe. Diz que se saísse naquele instante estaria em Água Negra no dia seguinte. Vestiu-se com a roupa costurada pelas mulheres da casa, mãe e irmã. Que os caboclos e os guias o acompanhem. As palavras roçaram na cabeça de Dona Ana. Que o acompanhem Sete Serras, Iansã, Mineiro, Marinheiro, Nadador, Cosme Damião, Mãe d'Água, Tupinambá, Tomba Morro, Oxóssi, Pombo Roxo e Nanã. Zeca partiria antes do sol chegar. Os pássaros voavam de um lado ao outro em alvoroço, lançando boa sorte entre o voo e o pouso. Na sacola de palha que havia trançado nas horas vagas, Dona Ana havia colocado um pedaço de charque, uma lata de farinha de mandioca e uma pequena garrafa de mel, com que o filho se alimentaria na estrada. Talvez ele quisesse dar um beijo no rosto da mãe, na testa da irmã, um abraço nos irmãos. Bênção, minha mãe. Mandarei notícias por quem voltar para este lado. Mandarei boas notícias e voltarei para te buscar, minha mãe, para que viva perto de mim. Dona Ana limpou os olhos. Muito digo Deus o acompanhe. Ele carregou a sacola de palha com a comida e poucas roupas que tinha.
papel para fazer cigarro, um pente em que faltavam dentes, um aparelho de barbear enferrujado. Trilhou pela estrada um dia e uma noite até chegar em Água Negra, o lugar onde passaria o resto de sua vida.